O versículo "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós" está escrito em João 1,14 e é um dos mais fundamentais no Novo Testamento. Esse versículo é crucial para entender a doutrina cristã da encarnação. Aquele que nunca foi criado se tornou humano. Quem é totalmente ilimitado se limitou a um corpo físico. Aquele que tinha toda a glória, mas abriu mão para se tornar servo. Ainda que a gente não consiga entender muito bem tudo isso, a verdade é que o próprio Deus foi visto em carne e osso habitando entre nós. O Evangelho de João foi escrito por João, o discípulo de Jesus, que era conhecido por sua proximidade com o Mestre, o que dá uma perspectiva única ao seu Evangelho. O livro foi escrito por volta do final do 1º século, para um público tanto judeu quanto gentil, com o objetivo de provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e o Messias esperado pelos judeus como Salvador do mundo inteiro. Na época do apóstolo João, havia falsos mestres que não falavam a verdade sobre Cristo. Uns diziam que Cristo não era divino, mas apenas uma criação de Deus ou uma pessoa normal que teria ganhado um poder especial para se tornar divino ao ser escolhido por Deus. Outros diziam que Cristo não era realmente humano, mas que o seu corpo era apenas uma ilusão. Mas João combateu essas falsas ideias afirmando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Note que esse versículo faz alusão a Gênesis 1:1, onde diz: "No princípio, Deus criou os céus e a terra". Com isso, João deixou evidente que Cristo não era apenas uma criação, mas sim uma pessoa divina e que sempre existiu. Depois, ele refutou qualquer ideia de que o corpo de Cristo não era real, afirmando que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Assim, João afirmou que Jesus não era apenas um espírito, uma ilusão ou um fantasma, mas que tinha um corpo físico, ou seja, era completamente humano, igual a qualquer pessoa, sem deixar de ser completamente divino. Mas vamos entender um pouco cada parte desse versículo. A palavra traduzida por verbo vem do grego logos, que significa palavra, porém ela representa conceitos muito profundos. No pensamento grego, especialmente na filosofia, o logos era entendido como a razão, ou princípio ordenador que governa o universo. Esse era um conceito totalmente impessoal. João transforma essa noção, apresentando o logos como pessoal e encarnado em Jesus. João usa o logos associado à palavra de Deus, presente na criação do mundo. Como assim, Patrícia? Lá em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas, nós lemos o quê? Deus disse. Essa fala divina criadora do universo é Jesus. Mas Cristo como Logos, ou seja, a palavra, está envolvido não só na criação, mas também em toda a revelação de Deus à humanidade. Ao chamar Jesus de Logos, João está afirmando a sua divindade e pré-existência, ou seja, afirmando que Jesus era Deus, além de ser um humano, e que ele sempre existiu, mesmo antes do seu nascimento terreno. O termo "se fez carne" diz respeito à encarnação de Jesus. Deus se torna homem assumindo uma forma humana. Não é apenas um disfarce, mas uma união completa da natureza divina e humana em uma única pessoa. Jesus é tanto totalmente Deus quanto totalmente humano. Essa doutrina é essencial para a fé cristã, pois afirma que Jesus, sendo Deus, é capaz de revelar Deus ao homem, e sendo homem, é capaz de representar a humanidade diante de Deus. Lembre-se que ele é o nosso advogado perante o Pai. É importante Jesus ter se tornado humano, pois ao fazer isso ele pôde experimentar tudo o que é inerente à condição humana, exceto o pecado, possibilitando a reconciliação plena entre Deus e os seres humanos. Talvez você me pergunte, mas Patrícia, como que esse verbo se fez carne? A Bíblia explica isso com o nascimento extraordinário de Jesus. Como já estava previsto na Bíblia, Jesus nasceu de uma maneira milagrosa, de uma virgem, Maria, sem um pai terreno, mas somente pelo poder do Espírito Santo.
Foi assim que o Verbo, que é a palavra, que é Jesus, se fez carne, ou seja, se tornou humano, assumindo uma natureza humana sem pecado. Aqui no canal tem um vídeo completo sobre o nascimento de Jesus, confere lá. A palavra grega para habitou significa literalmente tabernaculou, que também pode ser traduzida como armou a sua tenda. Isso faz alusão ao Antigo Testamento, referindo-se ao tabernáculo onde a presença de Deus habitava no meio do seu povo durante a sua jornada. Quando João usou essa expressão, ele já sabia que os seus ouvintes iriam entender essa alusão, pois eles sabiam que no passado Deus habitava na tenda, e agora Jesus é o tabernáculo perfeito, trazendo a presença de Deus para o meio do seu povo de uma maneira mais íntima e pessoal. Habitou entre nós enfatiza que, através de Jesus, Deus veio habitar fisicamente entre os humanos. Mas João também destacou que a habitação de Cristo entre as pessoas foi breve, pois o uso da palavra tenda sugere algo temporário, como o tabernáculo no Antigo Testamento, que era um santuário móvel e não seria permanente. Essa habitação de Jesus foi breve no sentido que o Verbo viveu como humano, com todas as limitações humanas, por um período limitado, desde o seu nascimento até a sua morte. Porém, após a sua ressurreição, ele continuou sendo humano, contudo com um corpo glorificado e não mais limitado. Então, depois de subir aos céus, ele enviou o seu Espírito Santo para morar dentro de cada um que acredita no seu sacrifício e o aceita como Senhor e Salvador. Bom, mas qual é a importância disso tudo para a fé cristã? Primeiramente, o fundamento da salvação. A encarnação é fundamental para a salvação. Ela enfatiza a seriedade do pecado e a impossibilidade de redenção humana sem intervenção divina. A encarnação também permite que Jesus seja um mediador único e perfeito entre Deus e o homem. Sendo plenamente Deus, Jesus pode representar Deus perante os homens, e sendo plenamente homem, ele pode representar os homens perante Deus. Se Jesus não tivesse nascido como homem, ele não poderia ter morrido e ressuscitado para nos dar a vida eterna. Segundo ponto é que o nascimento de Jesus como homem demonstra o amor e a humildade de Deus, aproximando os cristãos de um Deus que não é distante, mas que compartilhou a experiência humana e mostra sua disponibilidade para se relacionar conosco. Número 3. Exemplo de vida. A vida de Jesus oferece um modelo perfeito que os cristãos são chamados a seguir. Primeiro, o modelo de humildade e serviço. A encarnação é o supremo exemplo de humildade que nós lemos lá em Filipenses 2, de 5 a 8. Jesus não apenas se tornou humano, mas viveu uma vida de serviço e sacrifício, estabelecendo um padrão para os cristãos seguirem. E também exemplo de obediência e amor. A vida de Jesus demonstra uma obediência perfeita a Deus e um amor incondicional pela humanidade. Devemos ver isso como um chamado para viver de maneira semelhante, obedecendo aos mandamentos de Deus e amando uns aos outros. Outra importância da encarnação de Cristo é a missão dos cristãos. Primeiro, a grande comissão. Isaías também fala sobre a palavra de Deus que sai de sua boca e não volta para ele vazia, mas realiza o que ele quer e cumpre o propósito para o qual ele a envia. Nessa passagem, Isaías dá uma base para entender como Jesus é mostrado no livro de João, como alguém enviado por Deus Pai para cumprir uma missão, seguindo as ordens de Deus. Esse jeito de ver Jesus como alguém enviado serve de exemplo para o relacionamento entre Jesus e os seus seguidores, que são enviados para pregar o Evangelho. A compreensão da encarnação fortalece a motivação para a evangelização. E outra missão do cristão é viver como representante de Cristo. Os cristãos são chamados a ser embaixadores de Cristo, vivendo de uma maneira que reflete a natureza de Jesus e atrai os outros para ele. Outra importância da encarnação, que é o nascimento de Jesus, é a esperança e o consolo. Primeiro, pela garantia de salvação e vida eterna. O nascimento e a ressurreição de Jesus garantem aos cristãos a esperança da salvação e da vida eterna. Aleluia! E também o consolo nas dificuldades. Saber que Jesus experimentou as dificuldades humanas oferece consolo e força nos momentos de sofrimento, provação e privação.
O versículo "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós" é um alicerce teológico que influencia profundamente a fé e a prática cristã. Isso não só prova a divindade de Jesus, mas também oferece esperança e acesso direto a Deus através de Cristo, reafirmando o compromisso de Deus em se relacionar intimamente com a sua criação. Para os cristãos, esse versículo é um lembrete da grandeza do plano da salvação e do amor de Deus pela humanidade. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com alguém.